começar parabenizando as entidades pela realização desse evento, para debater finanças públicas e o futuro do serviço público. Os dois fóruns que organizam o evento, FONASEF e FONACAT, tem aí uma representação de 2 milhões de servidores públicos federais no Brasil. Quero aqui, então, agradecer, em nome do Rudinei, que está coordenando a mesa, e essa representação, e agradeço pelo convite. Cumprimentar meus colegas que vão dividir esse painel. Um prazer rever Zé Celso. Um bom tempo que a gente não se encontrava nos debates da vida, e é professor também, não é só economista do IPEA. Cumprimentar o Braulio, que eu conheci agora. Deixar também registrado meu agradecimento ao meu sindicato. Eu sou professor da Universidade de Brasília, sou, portanto, filiado ao Andes, né, na pessoa da professora Kelly, que me fez o convite, e também do professor Erlando. Né? Me sinto muito honrado em participar desse painel. Acho que é uma enorme responsabilidade abordar esse tema, temática tão fundamental para o presente e o futuro desse país, que é tratar do Estado, das finanças públicas e do desenvolvimento. Obviamente, né, me deram 40 minutos inicialmente, vou tentar reduzir para ficar dentro do tempo, mas vai ser um esforço de se fazer isso. Vou tentar fazer algum recorte dentro desse amplo tema em um pouco tempo que temos para essa exposição. Penso que também é importante o debate. A minha reflexão aqui é uma reflexão teórica e de pesquisa acadêmica, mas também de militância há alguns anos, né, em defesa do Estado, do serviço público, sobretudo de um financiamento e de uma tributação progressiva do Estado e defesa da Seguridade Social. Minhas áreas de pesquisa são fundo público, orçamento e financiamento da Seguridade Social no Brasil. Então, vou tentar abordar mais ou menos em torno de 5 tópicos para tentar organizar a fala. Já sei que o Zé Celso tem uma exposição, o Braulio também com bastante dados, então vou evitar entrar em grandes detalhamentos dos números das finanças públicas, porque vocês vão poder ver em seguida nas transparências. Então, vou destacar inicialmente, eu acho, a mesa de abertura já foi bastante importante para isso, mas eu vou, um primeiro preâmbulo da fala inicial. Eu acho que temos que pensar em que conjuntura se insere essa mesa, esse debate. Em seguida, eu quero reformular a questão inicialmente pensada para esse painel, para tentar relacionar o debate das finanças públicas com as desigualdades. Em terceiro ponto, algumas premissas que eu quero deixar para o nosso debate, que eu considero centrais, né, para discutir aí o raquítico Estado brasileiro, como você já antecipou na mesa de abertura. Como a concepção do Estado, o limite do desenvolvimento, e uma hipótese que eu venho trabalhando de pesquisa, que é a hipótese do ajuste fiscal permanente em curso desde 1993, e não de agora, mas que se aprofunda com as políticas de austeridade no período recente. E, por fim, um debate sobre o fundo público, capitalismo financeiro, ajuste fiscal, com algumas pinceladas desse nação. Então, muito rapidamente, eu acho que nós temos que pensar a conjuntura que se insere esse painel, se insere esse evento, né? Nós temos que refletir o que vem ocorrendo no país, né? Não é possível a gente debater o Estado, as finanças públicas, sem tecer um pano de fundo desse debate para esse Brasil a delivery, né? Como diz Leda Paulani, esse Brasil que está à venda, né? Que está sendo privatizado. Bom, em maio desse ano, completou 2 anos do golpe de Estado no Brasil, né? Que instalou no Palácio Planalto um governo ilegítimo, que vem desmontando os direitos sociais no Brasil, saqueando e privatizando o Estado brasileiro, congelando salário, demitindo, precarizando condições de trabalho de servidores públicos, como todos nós conhecemos que estamos aqui nessa sala. Vivemos um ataque contra-reformista, em que pese uma categoria sempre de maneira muito equivocada, e muitas vezes os dirigentes sindicais repetem isso, reforma, reforma, reformas. Na realidade, não se tratam de reformas, né? Se tratam de contra-reformas, né? Recolocando essa categoria, historicamente, a reforma é no sentido de avançar, de garantir direitos, né? A reforma nasce em governos progressistas e à esquerda. Então, o que o governo propõe, historicamente, e vem desde o pós-Constituição, é um processo permanente de contra-reforma do Estado brasileiro. São mais de 90 emendas constitucionais. E essa contra-reforma é sempre no sentido de cortar
reduzir direitos, precarizar as condições de trabalho e de corte de direitos sociais. E a gente se aproxima aí de uma eleição, em poucos dias, que tem todas as características de uma eleição que vai ficar marcada por sua questão de ser uma eleição basicamente ilegítima, né? Marcada pela prisão do ex-presidente Lula, líder em todas as pesquisas, a perseguição e condenação de militantes dos movimentos populares, como foi o caso recente da condenação de 23 manifestantes que participaram dos protestos de 2013 e 2014, a prisão de 5 a 7 anos, e eu não poderia deixar de falar da brutal perseguição que estamos tendo, não só no Brasil, mas no mundo, ao conhecimento científico. Estamos acompanhando aí os defensores da Terra plana, etc, etc. Mas não se trata só disso, né? Se trata de condenar a prisão, perseguir professores, né, das mais diversas formas. Vocês devem estar acompanhando, mas recentemente a Universidade Federal de Santa Catarina, se já não bastasse, o assassinato do reitor, né? Mas agora retomou a condenação do atual reitor e de seu chefe de gabinete. Ok? Na UNB, né, com um professor que foi dar uma matéria sobre golpe. Um parêntese, quero aqui deixar muito claro, o professor Erlano não está aqui, não, mas está coordenando um projeto Memória da UNB, onde fez 50 anos que Onestino Guimarães foi arrancado às forças na invasão policial na quadra de esporte onde funcionava a antiga reitoria da Universidade de Brasília. Foi morto e torturado pela ditadura militar. Não podemos ter memória e esquecer desaparecidos daqueles que lutaram para a construção da democracia e do Estado de Direito no Brasil, que está sob ataque. Bom, sem falar de perseguições também na Universidade Federal do ABC, Alfenas e tantas outras, né? Na realidade, né, eu acho que eu posso sintetizar essa fala inicial dessa conjuntura. O que emerge aqui é uma ideologia da nova direita. E aqui eu quero chamar a atenção sobre isso. Não se trata somente do neoliberalismo. Trata-se de uma ideologia que vai ter um encontro, vai ter uma fusão, né, uma espécie de um caldeirão político, econômico e cultural que vai se traduzir, né, na fusão conjuntural de valores e interesses contraditórios. Um de origem liberal ou neoliberal e outro conservador ou neoconservador. Né? Alguns já falaram aqui inicialmente, esse é um ideário machista, homofóbico, de xenofobia, estamos acompanhando o caso no Brasil, racista, de ódio aos pobres, aos trabalhadores, né? Tudo isso somado ao desmonte do Estado, porque isso é o projeto, né, para os trabalhadores e seu fortalecimento do interesse do capital. Que em nenhum momento se fala de Estado mínimo para o capital. No mês anterior falava um pouco sobre isso, em nenhum momento se coloca isso, né? E aqui, no sentido amplo, né, os interesses de ao menos 4 frações da burguesia brasileira: indústria, comércio, agronegócio e bancos. Eu quero destacar que não é só o lado financeiro que se apropria de uma coalizão de bloco de poder no Brasil nos últimos 20, 25 anos, com pouca modificação nessa condução. Né? Trata-se, portanto, do caráter conservador da burguesia brasileira, de ódio de classe, aqui como uma dessas determinações, que passa, obviamente, pela dimensão econômica do ciclo de queda da coalizão liderada pelo Partido dos Trabalhadores, e que um dos elementos centrais, aí vou adentrar ao nosso tema, a ser investigado, são as finanças públicas. Né? Ou seja, notadamente, aí eu vou fazer uso de uma categoria que eu investigo, seguindo a palestra, que é o fundo público, ou a sua parte mais visível, que é o orçamento público. E das políticas econômicas, né? Mais especificamente, eu diria da política fiscal como uma das centrais. Obviamente que tem política monetária, política cambial e outras que poderíamos discutir, mas vou centrar um pouco nisso. Ao mesmo tempo, né, essa conjuntura, também é importante deixar registrado, nos aproximamos de outubro. Outubro que deveríamos estar comemorando 30 anos da Constituição Federal de 1988, que também está vivendo seus últimos dias. Né? Essa que foi fundamental para a expansão dos gastos sociais, para a redução no país, né? Mas a cada dia uma pá de cal é jogada sobre os direitos sociais lá escrito. É um desmonte do Estado Social brasileiro. Né? É um ataque contra os direitos sociais, as políticas sociais, notadamente no campo da Seguridade Social.
previdência, saúde, assistência social. Importante dizer que a Constituição de 88, ela montou um arranjo garantidor de direitos sociais e de políticas sociais. A Constituição garantiu recursos vinculados às políticas sociais no campo da Seguridade Social, incluindo saúde, previdência, assistência, seguro-desemprego, e ampliou o direito à previdência social, garantiu a saúde como política universal e garantiu mínimos constitucionais no campo da educação e na saúde a ser cumprido por estados, municípios e pela União. Isso tudo está sendo desmontado por esse governo que está aí, mas já vinha um processo de contra-reforma, né? E nessa conjuntura não há igualdade das condições. A crise não se refere a todos, né? Bom, apenas um número. Unibanco Itaú divulgou seu lucro agora em 23 de julho do trimestre, né? 6,3 bilhões de reais, né? Um crescimento de 3,45 em relação ao trimestre do ano anterior, né? Ao mesmo tempo, o Temer, em 23 de julho, anunciou o maior corte de benefícios sociais da história do país, né? Vai atingir 5,7 milhões de pessoas, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, 478 mil do auxílio-doença, aposentadoria e invalidez. A expectativa é cortar 20 bilhões de reais até 2020. Então, o golpe é no sentido de desmontar o frágil Estado Social brasileiro, né, que já vinha de processo de contra-reforma. Então, é nesse contexto que se insere o debate dessa mesa sobre finanças públicas. E eu queria recolocar, passando para um segundo ponto dessa exposição, o tema da mesa. Inicialmente, quando eu recebi o convite, o tema estava muito claro, colocado como finanças públicas, austeridade ou desenvolvimento. Eu de cara pensei, como que vou abordar esse tema? Porque eu tenho um questionamento sobre isso, né? Porque a pergunta de fundo que deveríamos fazer é: para que serve as finanças públicas? Então, quero começar polemizando sobre isso. Para que deve servir a política macroeconômica de um país? Para que servem as finanças públicas? Essas são escolhas políticas, muito mais do que técnicas, que devem responder a quem financia o Estado e a quem se destina os seus gastos. E são escolhas políticas. Não adianta assumir governo progressista, frente de esquerda, governando com política macroeconômica conservadora neoliberal, mantendo os pilares estruturantes dessas políticas. Então, isso é uma questão que nós temos que enfrentar, porque finanças públicas, ao meu ver, aqui a categoria-chave nem é austeridade e nem é desenvolvimento. Porque se a austeridade, a fala neoliberal em voga e alterada nos últimos anos, e agora, mais recente, devemos viver a era da austeridade, retomada a partir da crise do capital, mas ela é concentradora, obviamente, de renda e de desmonte dos direitos sociais. Mas também a categoria desenvolvimento, me parece que ao longo da história desse país também não retrata uma melhor distribuição ou redistribuição de renda. Ainda que nos últimos 25 anos tenhamos melhora no coeficiente de Gini, sobretudo nos últimos 14 anos. Mas olhamos os indicadores, espero ter tempo de falar de algum deles, de renda e de riqueza, a partir de dados tributários, demonstram claramente a concentração de renda e de riqueza no país. Aliás, praticamente sem mudanças estruturais nesse quesito, né? Então, quero recolocar a questão. Finanças públicas devem ser para combater as desigualdades sociais. As desigualdades são extremas no nosso país. Somos um país de pobres, de uma população que vive com muito pouco. Isso é uma questão estrutural, não resolvida. E, para mim, a pauta número 0, número 1 de qualquer debate. Debate dos servidores públicos, já colocado aqui, deve estar ao lado da população, ao lado da classe trabalhadora e não em busca de um sulamento burocrático. Nossa burocracia ela foi formada em 3 grandes períodos. Período ditatorial de Vargas, período da ditadura militar, num período de abertura dos anos 90, mas de pensamento neoliberal dominado por grande parte, uma parte importante dos nossos colegas servidores públicos. Que muitos com ódio ou querendo o distanciamento do povo brasileiro. Sem uma aliança com o povo brasileiro em defesa das classes populares, dificilmente há sustentação do serviço público no Brasil. Há defesa desse Estado.
ou a gente constrói uma aliança clara com a classe trabalhadora, com o povo brasileiro, longe dos gabinetes, das articulações de corredores, ou não teremos futuros. O povo vai olhar para nós e vai dizer, para que serviço público, se não são os nossos aliados? Então essa é uma reflexão que eu quero deixar de fundo. Então finanças públicas tem que ser para resolver essas questões das desigualdades. E as desigualdades no Brasil são gritantes, tanto as regionais e as de gênero e de raça são escandalosas, como a professora Kelly já anunciou aí no começo. Ainda que nos últimos anos, por exemplo, tenhamos uma proporção melhores de indicadores de gênero, mas mesmo assim é uma diferença gritante de 40% dos rendimentos das mulheres em relação aos homens. PNAD de 2015, por exemplo, mostra que a média de rendimento dos homens era de R$ 1.508, das mulheres, R$ 938. Se olharmos raça, vamos olhar a origem desse país racista e seu passado escravocrata. Né? Entre aqueles que ganham até 1,5 salário mínimo no país, 67% são negros. São eles que estão fora de todos os serviços de acesso à saúde, à educação e etc. Em que pese proporcionalmente, eu tenho dados e pesquisas sobre isso, não vou entrar em detalhes sobre isso, são as mulheres negras, depois os homens negros, depois as mulheres brancas, por último os homens brancos, que financiam proporcionalmente mais o Estado brasileiro. Vou pegar qualquer estatística cruzando com a PNAD. Claro, a nossa carga tributária extremamente regressiva, desigual, que está na base da pirâmide, da extrema pobreza dos pobres brasileiros, são negras e mulheres. E elas financiam proporcionalmente. Então esse, sim, também é um assunto central para debater desigualdades, que inclui aí desigualdades regionais, de acesso a bens e serviços, entre tantas outras. Então nós estamos falando de um país que tem 1% dos proprietários que detém 45% da área rural do país. Com o ITR que arrecada ridículo 0,01% dos tributos brasileiros. Deve ser porque não tem latifúndio no país. As grandes fazendas concentram 43% do crédito agrícola. Mas são os pequenos proprietários que põem 70% dos alimentos na nossa mesa. 1% mais rico concentra 48% de toda a riqueza patrimonial do país. Toda a riqueza patrimonial. Se eu pego as pessoas acima de 40 salários mínimos, aí 200 e poucas mil pessoas, 240 mil pessoas, elas respondem por metade dos ativos patrimoniais declarados à Receita Federal do Brasil, que equivale a quase metade do PIB brasileiro, pagando quase nada ou nada de imposto. 6 bilionários gastam por dia 1 milhão por dia. Alguém falou em meia dúzia de rico, é meia dúzia mesmo. Ok? São 6 bilionários no Brasil gastando 1 milhão por dia. E esse número cresceu entre 2010 e 2016. Ok? É o que mostra os dados estruturais. Né? Enquanto isso, o país compromete, vai ter uma mesa à tarde sobre isso, há 25 anos, cerca de pelo menos 1/3 do orçamento público anual para o pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública. Os dados oficiais do ano passado mostram que, excluindo a rolagem da dívida, eu não trabalho incluindo a rolagem, foram destinados 523 bilhões de reais do orçamento público. Isso é 27% do orçamento executado. A rolagem foi em mais 462 bilhões, que dá um número que ultrapassa 1 trilhão. A dívida pública, antes do golpe, do setor público era de 39%. Se vocês estão lembrados, o acordo com o Supremo, com tudo, esquecendo da ONU, incluía o rebaixamento da dívida pública, não era isso? Um dos elementos centrais de ataque à presidenta da República, que o Zé Celso deve trazer os dados, que não tinha nenhum desequilíbrio de contas, muito pelo contrário, né? Saltou de 39% em maio de 2016 para 52% do PIB em fevereiro de 2018. Ok? E de acordo, vou tentar traduzir aqui, do Centro de Investigações Econômicas e de Pesquisas Política e Econômica, não é a UNB que está dizendo, não é nenhum partido de esquerda, mas um centro de pesquisa internacional, somando 183 países, somente o Brasil, o IEM, a Gâmbia e o Líbano têm pagamento de juros na casa de 8% do PIB. Somente essas 4 grandes nações do mundo. Né?
vocês todas devem conhecer e fazer turismo nesses países extremamente desenvolvidos. Iêmen, Gâmbia e Líbano. Ok? Com todo respeito aos povos e essas nações. Para ver o descabimento para um país dito que era industrializado, que não é, o nosso parque está sendo desmontado de industrialização, volume de transferência sem precedente. Aqui é muito mais, como dizem nós os economistas, de igreja, né? De dogma no campo das finanças públicas, do que vida real, do que dado concreto, do que pesquisa. Nada se justifica uma transferência sem precedentes aos rentistas, ao capital portador de juros, ao capital fictício e fala de Chesney, aos investidores nacionais, aqui é importante, falando de servidores públicos, aos fundos de investimento, aos fundos mútuos, aos fundos de pensão, que são os grandes credores dessa parcela e dessa transferência da dívida. Aqui nós temos uma enorme caroço a ser enfrentado, inclusive. Uma redução brutal das taxas de juros no Brasil significa um aporte de recursos nos fundos públicos. Sua grande parte. Nos fundos públicos, não, nos fundos de pensão, grande parte, coordenado pelo Estado. E o Estado brasileiro é raquítico. Já indo para a segunda parte, eu acho que eu vou conseguir falar 2 ou 3 partes da minha fala, dado o tempo. O Estado brasileiro é raquítico, né? E temos que ter algumas premissas para debater isso nesse painel. Eu já antecipou a minha fala aqui, né? A cada 100 brasileiros, apenas 12 são servidores públicos. Esses são os dados da OCDE. A média é a mesma da América Latina, mas bem menor do que os países desenvolvidos, que quase não tem nada para construir do Estado. Ou seja, lá a média é de 21 funcionários a cada 100 empregados. Nações como Dinamarca, Noruega, tem mais de 1/3 da população economicamente ativa empregada no serviço público. Mas para debater o Estado, eu penso que pelo menos 3 concepções, eu me desculpe por trazer categorias para o debate, mas eu acho essencial nisso, e para pensar mais do que os números, mas temos que pensar essas questões. A primeira categoria que nós temos que pensar, o que a gente pensa sobre o Estado. O que queremos com o Estado capitalista? Quais os limites desse Estado? Resgata aqui Jaime Osório, um economista mexicano, da teoria da dependência marxista. O Estado tem, pelo menos, a capacidade de fazer com que os interesses particulares possam parecer como interesse de toda a sociedade. Primeira lição de Osório: não existem interesses públicos no Estado capitalista. Os interesses são privados. O Estado se apresenta como uma comunidade. O Estado é o centro do poder político. As sociedades produzem e reproduzem no campo material, social e político e ideológico. E é o Estado que cumpre, essencialmente, esse processo. Então, o Estado reúne elementos como o conjunto das suas instituições, o corpo de funcionários, leis, normas e regulamentos, uma particular condensação, portanto, de relações de poder, de dominação de forças e laços comunitários que atravessam a sociedade. E esse último elemento do Estado é fundamental. O Estado como relação social que dá o sentido aos demais elementos. Então, a nossa análise de Estado deve considerar essa ruptura dos processos políticos e econômicos na sociedade capitalista. O Estado capitalista é resultado e, ao mesmo tempo, reprodutor dessa ruptura e integração das esferas políticas e econômicas. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que por detrás de um discurso tecnicista econômico que abarca as finanças públicas, se encara uma ideologia, um discurso político, que se usa do aparelho do Estado, para se vender como ideologia única no mundo. Então a dominação e a exploração não são idênticas, mas não estão desligadas, estão imbricadas, pois é o capital que faz a exploração e a dominação. O Estado, portanto, é o ponto central dessa imbricação. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. O Estado capitalista pode assumir e expressar a posição das classes dominadas, apenas de forma distorcida, mediatizada, à medida que as forças e os interesses de classes se refletem ou se expressam numa instância que não existe para assumir qualquer força social ou para medir objetivamente e sem impureza a correlação de forças entre classes, mas sim para incidir ativamente nessas correlações a favor do bloco dominante. O que estou querendo dizer aqui? Aos limites das nossas conquistas nesse Estado. A ideia aqui que o Estado burguês expressa conquista dos dominados, como direito à greve,
sindicalização, formas democráticas de dominação, devem ser estendidas, portanto, dentro desses limites. São conquistas, mas, porém, desvirtuadas dentro da ação estatal. Certo? São filtradas, são recolocadas a depender da conjuntura e de quem domina o poder estatal. E coloca claramente um limite. Isso, para mim, nos deixa uma lição. Não é o Estado capitalista o melhor e nem o mais fundamental local para as classes dominadas acumularem força. O novo Estado tem que ser gerado fora do Estado capitalista. Na trincheira dos aparelhos ideológicos da sociedade que vamos enfrentar isso. Ele está dizendo que eu tenho mais 5 minutos, eu vou abusar dele, que eu vou falar um pouquinho mais. Eu vou chegar a 10, mas eu vou encerrar. A segunda premissa disso é o limite do desenvolvimento econômico no Estado capitalista. Não é possível um capitalismo humanizado, progressista, diferente daqueles que acreditam no chamado neodesenvolvimentismo, ou da social, ou as várias correntes do social-desenvolvimentismo, né? Que tem aqui 3 correntes. Aliás, nenhuma das correntes questionam a estrutura macroeconômica fiscalista do Estado. Isso é um contrassenso. Vou fazer uso aqui do Katz, quando ele diz: o sistema capitalista se desenvolve e se perpetua a desigualdades sociais e o privilégio dos grupos econômicos. Portanto, por essa razão, as interpretações benevolentes do Estado capitalista são utopias negativas. Supõe que esse regime poderia melhorar o funcionamento, favorecer as maiorias populares, quando de fato prejudica os trabalhadores. E por fim, para ficar dentro do meu tempo, eu teria mais umas 15 páginas de anotações para falar em 40 minutos, mas vou partir para, eu acho que a premissa que a gente deve discutir as finanças públicas. Na minha exposição, vou até abandonar o roteiro para tentar falar dentro do tempo, há uma categoria central para ser discutida, que é a categoria do fundo público. Fundo público, ele exerce ao menos 4 funções no Estado capitalista. Uma é de conceder desonerações para os investimentos dos capitalistas. E essa é muito importante e ganhou força nos últimos anos. Ultrapassa 300 bilhões de reais. E, sobretudo, sobre os recursos que deveriam ir para a Seguridade Social e financiar as políticas sociais. Segundo ponto, o Estado capitalista visa garantir, por meio do fundo público, chamados salários indiretos, que são as políticas públicas sociais. Eu vou depois encerrar com elas aqui algumas ideias para a gente fazer essa reflexão. Mas elas estão sujeitas à luta, à correlação de força entre capital e trabalho. Mas se coloca para o Estado a sua responsabilidade. E nós temos que lutar para garanti-las. É o Estado, por meio do fundo público, que garante a infraestrutura para a acumulação do capital. Eu, quando dou aula para meus alunos de graduação, eu falo: Volkswagen coloca aí 3 milhões de carros no mercado. Chute. Não constrói um único viaduto, não alarga uma única avenida, faz absolutamente nada. Pelo contrário, né? O fundo público, o Estado é que faz isso. Garante escoamento, a produção e depois privatiza. Ou o nome moderninho de concessão. Né? Ok? E a quarta grande função do fundo público, e de sua parte mais visível, que é o orçamento público, trata-se da garantia da transferência de juros e amortização para o pagamento da dívida pública, né, que consome 1/3 do orçamento público em termos líquidos, sem a rolagem da dívida. E essa captura do fundo público, sobretudo pelo capital portador de juros, foi construída nos últimos anos, desde 1993. Na realidade, ela foi engendrada ainda no governo Itamar Franco. Quero chamar a atenção disso. Porque há 2 ministros no governo Itamar Franco que as pessoas se esquecem. O ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que se elegeu presidente da República depois, e o que executou a parte fatal do Plano Real em termos de ajuste fiscal, espero que não dê direito de resposta, que é o então candidato Ciro Gomes. Só vocês procurarem na UOL que se orgulha desse período da vida dele. Ok? E esses instrumentos agendrados são alguns que foram sendo construídos e aperfeiçoados. Um se chamava Fundo Social de Emergência. Como o nome era um escárnio, porque não tinha nada de social, muito menos de emergente, né? Se transformou depois em Fundo de Estabilização Fiscal e depois em DRU, Desvinculação de Recursos da União, saltando aí de 20% para 30%
estendida para estados, municípios. E aí sinto muitos companheiros e companheiras, preciso dizer que nos últimos 14 anos ela não foi varrida do mapa da estrutura constitucional brasileira. Muito pelo contrário, foi deixada como herança, como proposta de emenda constitucional. Com a DRU, não há condições de construção de um Estado social no Brasil. Ou a gente revoga a DRU, e os governos de esquerda se propõem a fazer isso, porque esse é um instrumento engendrado lá, na era FHC e mantida sem nenhuma derrubada. O segundo grande instrumento se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, que eu escuto pouca discussão no meio do serviço público no sentido da sua crítica. Muitos acham que, inclusive, é uma lei de combate à corrupção. Ok? Lei de responsabilidade fiscal é um grande incentivo à terceirização, ao limite ao gasto com o pessoal e a congelamento das políticas sociais. E vem sendo mantida em tática. Aliás, nas políticas sociais é um grande incentivo às organizações sociais e privadas. Geraldo Alckmin, inclusive, fez essa defesa ontem. Não é à toa que Brescia Pereira adora os últimos 13, 14 anos pela expansão das organizações sociais para executar políticas sociais. Trata-se da privatização na área social. Isso é uma questão que nós temos que enfrentar. Terceiro elemento para o debate da finança pública, trata-se das renúncias tributárias. Essas, que eu já falei, saltaram 140, 150 bilhões para casa de quase 300 bilhões de reais. Nas contribuições sociais foram mais graves, porque o grande desmonte foi financiamento da Previdência via folha de pagamento. Tive já a oportunidade de debater algumas vezes na FIP esse tema, e aqui é um grande problema, porque se concedeu as exonerações tributárias sem fazer uma única contrapartida para o capital. Se nos trocou de exoneração tributária por nenhum emprego nesse país. Por nenhum emprego. Como eu trabalho na área de política social, pobre nesse país é contado, cheirado, pesado, cobrado, com 500 contrapartidas a ser dado. Ao capital, tudo. Ok? Então esse é um ponto essencial. E por fim, que vai ter a mesa específica à tarde, eu acho que Max do Diese vai falar sobre isso, a emenda constitucional 95 é sim ao golpe fatal, né? Que entra a austeridade de maneira estrutural na Carta Magna. Impossível governar nos próximos 20 anos com salários congelados, com redução brutal dos gastos sociais. Há um estudo de um economista com base nos dados do Fundo Monetário Internacional, só tem 9 países que praticam gastos sociais de 14% do PIB, uma amostra de 189, e é o que o Brasil vai fazer nos próximos 20 anos. Por redução, congelamento de gastos de saúde, educação, não fez ainda em previdência e assistência porque não conseguiram contra-reformar essa parte na Constituição, graças à resistência e à mobilização dos servidores públicos. Mas que está na agenda do dia deles, não nos iludamos sobre isso. Então eu tenho que encerrar, porque eu já falei 30 minutos, ultrapassei meu tempo, agradeço a generosidade da mesa, mas digo, só há uma saída para a gente. A luta de uma utopia ao lado do povo, em defesa de políticas sociais universais, de transportes, de saúde, de educação, de luta de colocar o Estado brasileiro e as suas políticas macroeconômicas, as finanças públicas, em favor da redução brutal das desigualdades sociais. Ainda que a igualdade material seja uma ilusão na sociedade capitalista, nós precisamos lutar por uma emancipação política nessa sociedade. Muito obrigado.